As superfícies internas e externas de uma janela de vidro com espessura de 0,8 centímetros e dimensões de 4 por 4 metros, no inverno estão a 7 graus e 5 graus, respectivamente. Se a condutividade térmica do vidro é 0,78 watts por metro vezes Kelvin, determine a quantidade perdida de calor através do vidro ao longo de um período de 5 horas. Então vamos lá. O cara, ele me disse que eu tenho condutividade térmica, ele me deu espessura e ele me deu a área. Logo, de cara, eu lembro que fluxo de calor é igual a minha condutividade térmica vezes a área vezes a variação de temperatura sobre o comprimento. Lembrei disso aqui só pelas informações que ele me disse, condutividade térmica, área, comprimento. Beleza. Agora eu vou interpretar a questão. Ele me disse que as superfícies internas e internas de uma janela de vidro, ou seja, eu tenho uma janela que ela costuma ser retangular ou quadrada, e ele me disse que essa janela tem 4 metros por 4 metros. Qual é a área dessa janela? Qual é a área do quadrado? A área do quadrado é igual a base vezes altura. Base, 4, vezes altura, que é 4. Ou lado vezes lado, tanto faz também. 4 vezes 4, 16 metros quadrados. Então, a primeira informação que eu tenho é a área dessa janela, que vale 16 metros quadrados. A segunda informação... aqui não é comprimento não, gente. Eu falei comprimento é espessura, perdão. É E de espessura. A segunda informação que ele me dá é a espessura desse camarada. Ele me disse que a espessura dessa janela vale 0,8 centímetros. Eu posso deixar isso centímetros? Não, porque olha a minha constante K. Ela é 0,78 watts por metro. Então, eu preciso passar esse 0,8 para metro. Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. 8 centímetros vão ter X. Então, isso aqui me dá 8 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Então, essa é a nossa espessura. 8 vezes 10 elevado a menos 3 metro. Metro. Ok. E aí, olhando para a fórmula, eu teria que encontrar a variação de temperatura. Eu tenho que, no inverno, a temperatura varia de 7 até menos 5. Então, a minha variação de temperatura é 2 graus Celsius. Só que, lá na minha constante K, a temperatura está em Kelvin. Mas lembra, variação de temperatura em Celsius é igual a variação de temperatura em Kelvin. Então, 2 graus é essa variação. Encontrei as minhas informações do problema, agora eu encontro esse fluxo de calor. E aí minha pergunta é, Paula, por que você encontrou o fluxo de calor? Porque ele me pede, vamos lá, determine a quantidade perdida de calor através do vidro ao longo de um período de 5 horas. Então, eu tenho que, vamos encontrar o nosso fluxo de calor aqui. Fluxo de calor, K vale 0,78 vezes a área, que vale 16, vezes a variação de temperatura, que vale 2, sobre a espessura, que vale 8 vezes 10 elevado a menos 3. Meu fluxo de calor é igual a
3.120 watts. Opa! Eu encontrei em watts. Isso aqui é o mesmo que falar em watts por segundo. Quando eu encontro em watts por segundo, isso é potência. Se ele está me dando a potência e ele me pede a quantidade de calor, em um determinado tempo, eu tenho que potência igual a quantidade de calor sobre tempo. Potência, 3.120. Quantidade de calor que a gente quer achar. Esse tempo está em hora, a gente precisa passar para segundos. Eu sei que 1 hora tem 3.600 segundos. 5 horas vão ter isso multiplicado, que me dá 18.000 segundos. Multiplicando aqui, 3.120 vezes 18.000, minha quantidade de calor me dá 56,16 vezes 10 elevado à sexta joules. Então, essa é a quantidade de calor que a janela precisa receber para ser aquecida.